Nós queremos nesta manhã, nesta breve mensagem, falar sobre um tema: por que nós sofremos? Todos nós passamos por aflições nesta vida, das mais diversas ordens: física, espiritual, emocional, sentimental, financeira. Não há quem escape a isso. O crente em Jesus Cristo, o incrédulo, aquele que crê em qualquer segmento religioso dos mais diversos, e até mesmo os ateus, aqueles que dizem não crer em Deus. Talvez alguém pergunte por que essa é a nossa triste realidade. Podemos responder a essa importante pergunta com segurança e clareza à luz da palavra de Deus. O sofrimento, as enfermidades e a morte não foram plano de Deus para o homem, mas pelo pecado da desobediência do homem, a ordem divina para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós vemos ali em Gênesis 2,17, a ordem que o Senhor deu ao primeiro casal: do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse pecado da desobediência levado a cabo pelo engano da serpente, o diabo, nós vemos isso em Gênesis capítulo 3, versos 1 ao 6, que diz assim, e diz o título aqui na minha Bíblia: a tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Esse pecado da desobediência trouxe uma série de consequências terríveis para o homem, a mulher, e até mesmo para a terra. E vemos isso em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 15 até o 19, que diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra. Por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, o que houve como consequência do pecado da desobediência, uma separação de Deus, um sofrimento e, por fim, a morte. Então, eu quero ler o texto que nós vamos estar falando, essa breve meditação, Romanos capítulo 8, no versículo 18, a Bíblia diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O apóstolo Paulo nos dá esta palavra de grande esperança e algumas perguntas que às vezes a gente ouve pessoas falando: da onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde eu vou? Da onde eu vim, nós somos criados por Deus, somos criaturas de Deus. Por que eu estou aqui, estamos aqui, como a Bíblia fala ali em Efésios, para o louvor da glória do Senhor. Por isso, um dos pais da igreja primitiva, Agostinho,
ele tem uma frase muito famosa onde ele diz: tu nos criaste para ti, se referindo a Deus, e não encontraremos descanso enquanto não voltarmos para ti. E também para onde eu vou, qual o destino nosso após a passagem aqui por esta terra, vai depender da decisão que você tomar em vida. É isso que nós queremos falar um pouco aqui nesta manhã. Deus não nos criou para vivermos separados dele, sofrer e depois morrer após um período de vida aqui de 70, 80, 90 ou até mesmo 100 anos. Essa é a maior desesperança do homem sem Deus. Viver um período de vida aqui nesta terra e não saber para onde vai e ter uma interrogação na sua cabeça. Deus não iria perder a sua criação para o diabo. Então, nesse texto de Gênesis 3,15, nós temos implícita ali a promessa de Deus da vinda de Jesus Cristo a esta terra, exatamente para trazer de volta a nossa comunhão com Deus e quebrar o jugo da morte, as quais Ele fez, o Senhor Jesus Cristo, quando bradou ao Pai ali na cruz do Calvário, em João 19,30, está consumado, esmagando a cabeça da serpente, que é o diabo. Se a vida fosse um grande jogo de xadrez, poderíamos dizer que Jesus deu um xeque-mate na morte. Ele, com a sua morte, venceu a morte. Pois a Bíblia diz em Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte. Mas ele não pecou. Como é que fica agora? Jesus, com a sua morte e ressurreição, destruiu a morte, ainda que ela continue ceifando vidas. Onde vemos 1 Coríntios capítulo 15, no verso 26, onde é o capítulo da ressurreição, o apóstolo Paulo diz: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado ou destruído é a morte. O apóstolo Pedro também nos fala em Atos, no capítulo de número 2, a partir do versículo 22, no grande discurso que ele deu ali após o Pentecostes, onde diz assim, Atos 2:22, varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Eu gosto dessa parte no final deste versículo. Não era possível que fosse retido por ela. Por ela quem? Pela morte, pois ele não pecou. Então, talvez você venha me perguntar: Jesus venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia, mas tem um mais aqui. Ainda temos sofrimento nessa vida aqui na terra. E há pelo menos duas coisas que podemos relatar aqui. Quando vemos o Evangelho de Marcos, segundo Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve Marcos no capítulo 8, e o versículo 34 e 35, a Bíblia diz assim: e chamando a si a multidão, Jesus falando aqui com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Parece um paradoxo aqui o que lemos. Você perde e ganha e perde. Perde por amor ao Senhor. Perde quando você se dobra ao Senhor, quando você acredita na palavra do Senhor, obedece ao Senhor, mesmo que algumas vezes não seja a tua vontade ou o teu querer, mas você dá esse passo de fé sabendo que obedecendo a palavra do Senhor, o benefício será seu, o melhor será para você. E quando você ganha, entre aspas, o ganhar aqui, você está fazendo a sua vontade, você está fazendo aquilo que você quer, e esse ganho vai se tornar num prejuízo. Então,
em duas maneiras aqui podemos relatar e fazer um resumo nessa conclusão. Sofremos muitas vezes pelos nossos próprios pecados. Quando vemos ali Jeremias em Lamentações 3,39, de que se queixa, pois o homem vivente, queixe-se cada um dos seus pecados. E numa segunda maneira, a gente pode falar, o que você acha melhor, é até possível entender isso. Viver aqui nesta terra por um curto espaço de tempo, comparado com a eternidade, dando vazão à carnalidade, sendo você mesmo o Senhor da sua vida, sem dever satisfação a ninguém, e depois, após a morte, ir para um lugar de sofrimento eterno, longe de Deus, o qual a Bíblia chama de inferno, ou viver uma vida aqui nesta terra reconhecendo e recebendo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se arrependendo dos pecados, sabendo que aqui teremos aflições, mas temos a promessa do Senhor de que não estaremos sós em nossa peregrinação aqui nesta terra. O Senhor falou ali em Mateus 28:18, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Podemos cantar com confiança aquele cântico da vitória que Paulo escreve ali em Romanos, capítulo 8, uma palavra de grande incentivo, de grande estímulo que nós temos aqui à luz da verdade da palavra de Deus. Romanos 8, a partir do versículo 31, o apóstolo Paulo diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Quando nós lemos essa palavra aqui, é uma injeção de ânimo espiritual, saber que o grande apóstolo Paulo, passando tudo o que passou, um sofrimento, poucas pessoas sofreram o que ele sofreu, mas tinha aquela convicção que da mesma forma nós temos que ter hoje. Temos aflições, temos tribulações, temos angústias, mas sabemos em quem temos crido, aquele que é poderoso para guardar o nosso depósito até o dia final. E temos a certeza e a convicção que naquele dia, onde estaremos na presença do Senhor, já longe do sofrimento e da dor, como fala aqui em Apocalipse, capítulo 21, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho.
Glória a Deus. Você decide, você que nos ouve nesta manhã e já está nesse caminho, passando por dificuldade, por sofrimento, saiba que o Senhor Jesus Cristo nos falou através da sua palavra: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E como temos falado nesta manhã, em muitas dessas aflições, e muitas vezes são problemas nossos mesmos. E se for problemas nossos, temos a palavra do Senhor que nos corrige, e nos corrige porque Ele nos ama. Se não é problema nosso, fica em paz, coloca diante do Senhor. Quem sabe Deus está querendo te levar a um patamar maior de fé, te levar a um estágio maior de fé, trazer mais perto dEle. E você que ainda não conhece ao Senhor e não está entendendo esse sofrimento, esta dor, e tem uma incerteza no teu coração, para onde você vai depois desta vida terrena, entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Creia que Jesus veio para vencer a morte ali na cruz do Calvário, para nos reconciliar com Deus e para nos dar essa esperança que o crente em Jesus Cristo tem, a esperança de vida eterna, de um dia estar na presença do Senhor, desfrutando das suas maravilhas por toda a eternidade. Você faz essa escolha, você decide agora em vida. Enquanto você tem fôlego de vida, há essa oportunidade de você dar esse passo de fé, o qual você pode fazer hoje ou agora mesmo, onde você está. Entregar a sua vida nas mãos do Senhor, reconhecer a Ele como o Senhor, como o Salvador da sua vida, e estar congregando, procurando uma igreja que pregue a verdade da palavra de Deus e ter a sua vida transformada e mudada pelo poder de Deus. Eu gostaria de orar, encerrando essa breve mensagem e colocar diante do Senhor tudo o que falamos nesta hora. Glorioso e eterno Deus, é a Tua palavra que temos falado, é a palavra que dá esperança, Senhor, ao desesperançado, que traz esperança ao aflito, aqueles que sofrem, Senhor, talvez num leito de enfermidade, talvez tolhidos da liberdade, num presídio, mas, Senhor, a Tua palavra é esperança, aquele que se sente só, deprimido, que a Tua palavra que é luz, que a Tua palavra que sustenta, que ajuda, que levanta, venha, Senhor, entrar nessas vidas, Pai, no poder do Teu Espírito, venha salvar, libertar, e venha trazer, Senhor, aqueles que já estão nas Tuas mãos, trazer para mais perto de Ti, que a comunhão contigo seja uma comunhão crescente a cada dia, que o Senhor venha plantar nos corações, a partir deste que vos fala contigo, Senhor, este desejo, a vontade de estar na Tua presença, de conhecer mais a Ti, de Te servir, e através das nossas vidas seja o Teu nome glorificado e exaltado acima de todo o nome, Pai. Assim estamos orando, Te agradecendo em nome de Jesus. Amém.